Eita. Olá. Estamos ao vivo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Ei, gente, Marcelo, Igor, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje a gente vai dar sequência a uma série de lives sobre o barco Dinghy. Sejam bem-vindos. Na semana passada a gente bateu um papo com o Hans e a Teresa, que numa abordagem mais básica a gente teve dicas preciosíssimas sobre segurança, sobre planejamento, sobre como incentivar a vela numa flotilha. E hoje eu tenho um convidado super especial. Ele nem deve saber disso, mas ele foi com quem eu mais aprendi na minha história de vela sobre técnica. E eu tenho um prazer gigante de dividir a tela hoje com o Rolf. Eu vou convidar ele aqui. Ei, Rolf. Vamos ver se... Ele que foi campeão 5 vezes de Dinghy, na época raiz. Ei, Rolf, boa noite. Opa, tudo bom? Obrigada por ter aceito o convite. Você ouviu dizer que você foi uma das pessoas que mais me ensinou, uma das não, que mais me ensinou sobre técnicas de vela. Tenho muita gratidão por isso. E você é meu convidado especial. Vamos Legal, nessa. Tatiana. Nas nossas idas, nas minhas idas aí para Vitória, né, para os Sim, treinos, para as clínicas de Optimis, foram bem legais de laser também. me viu Bem crescer, acho que bacana. desde os 13 anos, por aí, você me acompanha. Muito bom. Bem bacana. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, essa história fantástica que você tem com a vela. Gente, o avô do Rolf, Preden Schmidt, foi quem trouxe o primeiro barco de regata para o Brasil. Então, foi um dos precursores da vela brasileira. E o Rolf já foi campeão mundial de Optimist por 3 vezes, né, Rolf? Não, campeão mundial. Não, Campeão foi... mundial de Optimis, não. Meu pai foi campeão mundial de Ah, snipe. sim. Sim. De 3 snipe. vezes, né? Foi E o 3 vezes irmão campeão dele. mundial de snipe, isso. Legal. Eu fui vice-campeão brasileiro de Optimist Brasileiro. em 84, se eu não me engano. Legal, legal. E 5 vezes campeão na classe Ding, raiz. Então, ele tá aí desde o início da classe, né? Então, nesse tempo aí que a gente iniciou até agora, a gente não teve... Não, na época que ele não tinha os macetes ainda, né? Então, ele tá desde o início e hoje ele vai compartilhar com a gente esses segredos da vela. Ó, o Hans Acompanhou. fez um comentário aqui do brasileiro, foi 85. De Optimista ele correu também e a gente teve o prazer de fazer companhia um para o outro para o campeonato sul-americano que foi em Algarrobo, no Chile, em 85. E depois a gente se classificou para o Mundial de Optimista que foi na Finlândia, em Helsinki, né? Competir lá o Mundial, o Hans também. Então, a vela é bacana que a gente faz as amizades aí. Quem participou da classe Optimist desde garoto aí, a gente vai mantendo os nossos amigos, nosso network aí da vela aí. Você começou com 7 anos, não foi? Isso, 7, 8 anos, mas comecei a velejar mesmo, a tomar gosto com 10. Com 10 anos eu comecei a correr as primeiras regatas aqui em Niterói, no Rio Yacht Club, né, o clube do meu avô, do meu pai, do meu tio, do Torben, do Lasse. Ele é Clube primo do pequenininho. Lars, né? Do Lars Grael, do Isso. Torben. Isso, é um clube pequenininho, mas o pessoal curte muito a vela lá, um clube só de vela. Clube de vela raiz. Vamos lá, Rolf. O pessoal tá curioso, tá ansioso por essa live. Eu comeria assistindo pipoca e voltando ali para não perder nenhum pedacinho dessa live.
É, vamos começar falar sobre largada. O que você acha? Pode ser sobre largada ou para os iniciantes, aí o que vocês quiserem, o pessoal quiser ir, para a gente conversar aí, a gente está Vamos lá. disponível. Deixa eu só Bom, ligar meu WhatsApp para eu ficar ligada aqui nas perguntas. a largada é legal. Tem muita gente que acha que a largada, quando dá o tiro, partiu a regata, né? Eu aprendi a largada da regata, ela faz parte de 70% para mim de uma regata. Estou um pouco rouco aqui. E ela começa no clube. Para mim, a largada começa no clube. Chegando cedo, montando o barco, ajeitando todo o material. Tá? Esse, para mim, é o início da largada de uma regata. E é lógico que depois tem o tiro de atenção, preparação. Tem várias técnicas de largada, né? Tem desde básico, avançado. Eu gosto muito de marcar um ponto em terra. Eu sempre vejo isso. Isso é mais avançado um pouquinho. Tem técnicas mais para o pessoal que está começando. O que é marcar o ponto em terra? É chegar no macho da comissão de regata e olhar o que tem por trás da boia de largada. E você, como se fosse uma mira de uma arma, né? Você vai ver o que está atrás da boia. Isso vai te dar uma referência se você está acima, está na linha, está abaixo da linha, ou está acima da linha. Se está escapado ou não, né? Exatamente. Quando tem bandeira preta, é muito importante esse ponto em terra aí. Né? Isso é chato que você tinha falado para mim para ver um quadro e tudo mais. Mas, infelizmente, com esse... Estamos presos aqui em casa, né? Tá tudo no clube, né? É difícil até acesso ao clube, então não está podendo nem entrar no clube para ver as coisas. Mas, basicamente, o que eu acho mais importante é o que eu falei, não é a largada em si, é a preparação do barco no clube, se a regata é 1 hora, chegar com bastante antecedência, montar o barco, ver o que está certo, o que está errado, tem coisas para quebrar, né? Então isso tudo eu acho legal. Estão perguntando aqui como considerar o melhor lado para a largada. Uma forma da gente ver qual é o melhor lado da largada. O melhor lado da largada bacana da vela, que a vela não é uma ciência exata, né? Não tem uma fórmula, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito da vela. Então tem várias maneiras de você escolher a melhor largada. Dependendo, por exemplo, de maré, se a maré está favorecendo um lado ou no outro, você vai... Ixi, travou. Joaquim Niterói. Voltou? Voltou? Tá todo mundo ouvindo aí? Dá um joinha. Acho que tá, né? Vai. Aqui tá legal. Pode voltar. Então, dependendo da maré, você pode escolher um lado ou outro. Dependendo do vento, né? Por exemplo, em Vitória, a raia ela torce para um lado. Então, viciada. A gente chama de viciada, não, mas ela torce para um lado, não é exato, às vezes não torce. Niterói também é uma raia que dá para um lado, para o outro. E você vai fazer sua tática, por isso que é bom chegar cedo. Eu acho muito importante chegar cedo na linha de partida. Para começar a ver essas variáveis. Tem maré? Vamos pesar. Tem diferença de vento de um lado para o outro? Vamos pesar. Tem diferença de ângulo de linha, que está aproximando mais da referência? Tá? Também vai pesar. Né? Então, eu tinha falado da questão de uma das técnicas marcar o ponto em terra. A outra é tirar o barlavento da raia. Tirar o barlavento da raia é muito fácil. Você chega no meio da linha
e você vai planejar o barco e vai apontar para a boia de contravento. Se a tua retranca estiver apontando para o lado esquerdo, é que o bordo, que aproxima mais do teu objetivo, da tua boia, Que é a boia é de o lado contravento. esquerdo. Se tu estiver planejando, no meio da linha, apontar na boia, e a vela começar a planejar para o lado direito, é porque o bordo que está aproximando está para o lado direito. Então, se tu quer ir para o lado direito, e não é legal largar na esquerda, porque você vai estar mais distante do teu objetivo. Então, isso é bom para você escolher, né, qual lado que você vai querer ir e tudo mais. Então, eu acho que um dos motivos principais de você escolher o melhor lado para largar é, primeiro, você tem que saber o lado que você quer ir, né? Aí, em cima disso, né, você vai traçar teu objetivo de largada. Né? Largada. E tem várias técnicas, sabe, Cartiane? Tem a aceleração do barco, o dinghy é um barco que demora a acelerar. Então, não adianta você largar só quando dá o tiro de largada. É bom você antecipar um pouquinho, você se antecipar para o barco largar com aceleração máxima. É o Fábio Alonso entrando aí. Ele sabe tudo também, cara. Ele sabe tudo. Já tem nome de campeão, isso daí. É um dos meus rivais da vela e se não grande amigo também, igual o Hans. O Hans aí também. Se não fosse os rivais da vela, não teria graça a gente, pelo menos para mim, ir para dentro d'água, porque isso incentiva, né? É um esporte, né? Então, voltando ao assunto da aceleração do barco, cada barco tem uma aceleração diferente. O laser é um barco que acelera muito rápido. O dinghy, ele demora mais a acelerar. Então não adianta quando dá a largada 5, 4, 3, 2, 1, tu caçar a vela e lá. Você tem que acelerar. Ah, Rolf, qual é o tempo necessário? Depende. Um vento fraco demora mais a acelerar. Com 15 segundos, eu já estou começando a caçar a vela. Vamos andar. Com mais vento, com 5, 4, menos que 5 segundos, não dá para o barco fazer nada. Então você tem que se antecipar um pouquinho ao cronômetro, né? Não quer dizer que você vai largar escapado. É correndo a linha. Conhecer a velocidade do seu barco para cada vento, né? Correndo a linha, obedecendo aquele ponto em terra, para você não largar, né? Não adianta tu correr a linha igual um piro tonto e você não sabe se está dentro, se está fora. Então eu acho que o mais importante é ter uma noção se você está dentro da linha ou se está fora da linha. Então, ponto em terra, para os iniciantes aí, é difícil explicar. Peçam para os técnicos de vocês, para os instrutores, que sabem todos, a Cartiane sabe, como que se mede, tira essa linha com ponto em terra, que é bem interessante. Para mim é religioso. Eu não largo sem medir meu ponto em terra. Vou estar com 80 pessoas assistindo aí, bacana, hein? Muito legal. Meus alunos, seus alunos e a galera que corre regato com a gente. Tem bastante gente envolvida aí. Estão perguntando por que um barco orça mais do que o outro. Por que um barco orça mais que o outro? A diferença está aqui, ó. Na pecinha que fica na frente do leme, né? Na mão, no treino. Tem pessoas que têm a característica de velejar mais arribadas. Tem pessoas que têm características de velejar mais orçadas. A regulagem, o trimming da vela, da escoteira, da testa, da esteira, a escolha correta das talas da vela. Então, tudo isso vai se formar um delta que vai fazer um barco orçar mais ou orçar menos. Eu tenho a característica de velejar muito espetado. Eu orço muito. Também prestar atenção nas lãzinhas da vela, não determinar, né? É o que eu estou falando. Aí é a munheca, né?
deixar as duas lãzinhas paralelas, né? Tem gente que bobeia mais, tem gente que tem mais foco, né? Mas é manter muito foco nas lãzinhas da vela. Importante também porque se o barco não tiver velocidade, ele não orça. Então não adianta também só sair orçando, o barco não anda, né? Tem Aí aluno que entra... me pergunta, quando eu ensino de birutinha, né? Eles olham, tá, mas durante você velejando, você não fica olhando para isso, fica? Depois você vai aprendendo outras formas, né? Eu falei, não, na regata eu não tiro. eu não olho mais, já acostumei, eu não olho mais as Não, lãzinhas da olha, vela. eu não tiro o olho, eu não consigo. Já virou mania. Eu olho para dar uma checada, mas no fim já dá. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Como saber a regulagem correta da escoteira? Bom, isso é um detalhe importante, ainda mais no ding, né? Quando tu caça muita escoteira, tu fecha a valuma da vela. Então, o barco... Explicando aí o que é a valuma, para quem né, está a parte de começando. trás da vela, né? A gente tem as talas, a parte de trás da vela. Quando a gente caça muito, você estica a parte de trás da vela. Oi. Essa parte aqui, ó. Para os iniciantes, essa parte aí. Para a galera avançada, quando você caça demais a escoteira, você fecha muito a valuma, então o barco perde potência. Se você fecha a valuma, o vento entra pela testa da vela e ele tem que sair pela valuma para o barco andar. Se tu está fechando, tu está retardando essa aceleração do barco. Então, velejar com a escoteira muito caçada não é tão bom. Depende também, no vento forte, a gente usa a escoteira mais caçada para fechar um pouco da valuma, porque o barco já anda muito, né? Então, você fecha um pouquinho ela. No vento mais fraquinho, você folga um pouquinho a escoteira para a valuma abrir e o barco andar um pouquinho mais. Então, basicamente, vento fraco, valuma mais folgadinha, valuma não, perdão, escoteira mais folgada, o vento vai apertando, vai caçando um pouquinho a escoteira. Vale a pena só numa rajadinha apertar ali, depois soltar? Exatamente, Só para pegar uma rajadinha? Fizeram até essa pergunta aqui, eu achei interessante também, que diferença do vento forte para o vento fraco, sim. Eu recomendo o pessoal que está iniciando, não se preocupa muito com isso, não. Tá? Se preocupa em montar o barco certinho e tudo mais. O pessoal que está... Opa, entrou aí o meu mestre de jiu-jitsu, Caroço. Tem pessoal do jiu-jitsu assistindo também. Valeu, Caroço. Ricardinho, não esconde nada. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Vai render. A gente aprendeu assim, né, Ricardo? A gente tem um prazer de passar conhecimento e eu sempre optei, para quem não me conhece, por escola de vela e de ensinar, e não perdendo aí o foco, fugindo da pergunta, eu gosto de ter uma regulagenzinha boa de escoteira na mão, tá? Para justamente... Chama de traveler também. Não, o traveler... A pecinha. O traveler, ele existia até no ding, ele foi abolido. No ding raiz, na época do ding raiz, podia o traveler. Tinha. Então, o traveler, ele faz você trazer o moitão para cima de você ou aliviar. Tá? A escoteira não, ele só regula a altura. Essa é a diferença do traveler para a escoteira. A escoteira, você tendo uma regulagem na mão, como eu te falei, no vento fraco, com ela mais folgadinha, tu abre a valuma e o barco anda mais. Quando o vento aperta, você tem como trazer um pouquinho ela e fechar um pouquinho a valuma. Então, você tem como velejar trabalhando com a escoteira. Então, é interessante isso aí. Mas eu acho que o pessoal iniciante, para pessoal que está começando na classe de escolinha, se preocupa com a escoteira, não. Se preocupa em amarrar ela direito, dar um nó 8 direito. E não vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença
o pessoal que já está velejando mais lá na Mas hoje a frente. gente tem de tudo aí, né? Tem a galera começando, tem os seus concorrentes também querendo saber os segredos, tem a galera que Sim, já ó, compete. a Débora falou que o Pinguim usava Traveler. Pinguim usava Traveler, tinha o Traveler. Né? Para quem não conhece a classe Pinguim, ela se extinguiu, mas já acabou. Não existe mais. Era um barco que era para depois do Optimist. Era um barco que substituiu o Ding, não existia. Então, era um barco muito legal e muito técnico. O Vilmar está perguntando quanto a esteira teste burro. Depende, Vilmar, para que tipo de vento. A testa, a esteira e o burro são muito importantes, cara. A gente veleja trimando testa, esteira e burro o tempo todo, cara. Os barcos de escola têm essas regulagens mais fixas, né? Porque escola de vela eu acho mais importante a pessoa aprender a função. Para quem está competindo, você já começa a se aproveitar das funções. Então, é bom ter bastante regulagem, bastante curso de burro, teste, esteira. Eu uso muito burro. O pessoal que está competindo, eu uso muito burro XD da Laser. Tá? É um pouquinho caro o burro, mas ele é muito eficiente. Tem alguns macetes para velejar Mais esse leve, burro. né? Não, ele é mais leve, só que ele força demais. Então a gente se empolga. Isso eu aprendi velejando de laser, treinando pessoal de laser. Então quem tem esse burro, tem um da Nautilus que é parecido com o XD. Eu recomendo, quem tem condição, tem um burro desse, porque ele alivia muito, né, para caçar. Mas eu gosto de fazer marcações nesse burro. Tipo, vento fraco, eu faço a marcaçãozinha com o pilô no cabinho do burro. Vento Aham. médio, eu faço a marcação. Vento forte, eu faço uma outra marcação. Pra não perder a mão. E para o proeiro saber, ó, caça aí para o vento médio. Né? E o cara já sabe que tem aquela marcaçãozinha. Por que essa marcação? Como esse burro ele tem muita redução, isso aí, Vilmar, ele gira. O burro XD ele tem essa vantagem, ele gira para um lado e para o outro. Facilita muito, que você na escora consegue trazer ele. Né? Os outros eles não giram, eles não têm esse giro lateral. Eles dependem do mastro girar. Exatamente, Pomar. Pomar treina comigo, sabe que a gente usa direto isso aí. Mas voltando a falar da marcação do burro. Isso aí serve para qualquer burro. Evita de você, por exemplo, no contravento, você se empolgar e começar a caçar. Quando você vê, você está esticando a vela toda. Porque o burro, o que acontece? A gente tem a regulagem, Vilmar, a gente tem a regulagem da esteira de baixo e tem a regulagem da testa. O burro, ele serve justamente para tensionar a valuma também. Quando você caça o burro, você estica a valuma. Quando você frouxa o burro, você afrouxa a valuma. E por isso que no vento fraco a gente veleja com o burro mais folgadinho e no vento forte a gente veleja com ele um pouco mais caçadinho. Mas no XD, Vilmar que fez a pergunta, estou matando primeiro o burro, tá? É importante fazer essas marcações. Poucas pessoas fazem, mas eu acho importante. A galera do laser, o pessoal que veleja na frente, todo mundo faz a marcação. Eu até às vezes, quando vou trocar os cabos de um burro para o outro, eu tenho que testar tudo de novo. Ah, Rolf, não é só botar um do lado do outro e marcar? Cara, só se o cabo for igual. Porque Mesmo tem tamanho diferença, tem certinho. cabo pré-esticado que estica menos. Então, eu normalmente eu tenho uma quantidade de cabo legal, todos iguais e repito os cabos.
né? Porque tem cabo que estica, tem cabo que não estica. Então também não adianta você chegar e pegar o burro de uma pessoa. Ah, vou pegar esse cabo aqui e vou fazer a marcação igual, que vai ser igual. Não vai ser igual. Não vai Testar. ser igual. Isso é velejando, é testar velejando. Então, a Ruth perguntou se você também faz essa marcação na retranca, Eu faço na esteira. na esteira, né? Mas fazendo a comparação com laser também, tem uns adesivos que vendem da laser que são numerados, tipo de 1 a 20. Então você pega o teu moitãozinho da esteira e faz um risquinho no moitão. E você começa a também ter essa mensuração de esteira. Esteira mais caçada, mais folgada. Eu não faço na retranca, não. Eu também faço com cabo. Eu faço a marcação dos meus cabos da esteira. Então, eu deixo elas reguladinhas e eu já sei, eu tenho tipo 5, 4 marcações. Mas a mais fácil mesmo é essa da retranca. Porque no contravento, vento forte, como a gente falou, bem escola de vela. A gente caça mais a esteira. Para quê? Para a vela ficar mais chatinho. Vento fraco, a gente folga mais um pouquinho. E no través, no popa também. Então, essa marcação da esteira é legal, cara. Eu uso esse adesivo com marcação na testa. Eu não uso na esteira. Na testa eu tenho essa marcação. Né? Para saber se eu estou caçando demais, se eu estou caçando de menos. Como que a gente faz isso? De novo, velejando. Botando um barco do lado do outro. Por isso que é legal ter sempre um companheiro de treino, né? Alguém para velejar com você, que ande parecido e tudo mais, para comparar, né, essas coisas, né? Boa. O que é mais desafiador? Uma regata com vento forte ou fraco? A Marina Fumaça está perguntando. Quem que perguntou? Marina Fumaça é uma Marina. Não sei Marina? quem. Marina é uma. Não, é uma Marina. Tá, vamos lá. Eu acho o seguinte: o vento médio, todo mundo veleja. O vento fraco, ninguém tem paciência. E o vento forte. Opa, legal as perguntas da Quanto aí. Legal, legal. Já vou responder já. Esse é legal, dos mastros. Voltando. O vento forte, quando está muito forte, muita gente também, entre aspas, amarela. Então, para quem está treinado, eu gosto muito de velejar no vento fraco e na porrada de vento. Falar a verdade, eu gosto de velejar na merreca, então eu adoro velejar na merreca. Quase todo mundo odeia, eu adoro. E é psicológico adoro quando também, a pessoa né? fala, eu odeio velejar em vento fraco. Eu aprendi a frase meio antiga, mas aprendi com o meu pai, com o meu falecido tio Axel, que a gente tem que comer o prato que botar na mesa. Então, se for vento fraco, vamos embora, cai dentro. Vamos embora. A Quantum fez uma pergunta que eu achei interessante. Quem que é da Quantum que está perguntando? É Beto? Xande? Quem que está aí, pô? Para saber para quem que eu estou respondendo isso aí. O Xande da Quantum aí, que é uma referência aí. Cheguei a pegar um pouquinho velejada com o Xande. Xande aí, que é um dos melhores velejadores aí do Brasil. E peguei ele um pouquinho do Optimist, chegamos a velejar junto. É o Beto. Ah, é o Beto. Beto, irmão do Xande. Também velejou pra caramba de Optimist. Está desenvolvendo as velas aí do Ding, da Quantum. E o Beto perguntou, tem diferença de flexão de mastro? Olha, Beto, é igual no laser, né?
embora as ligas sejam todas iguais, tem mastro mais duro e mais mole, tem retranca mais duro e mais mole, sim. Mas como é que vê isso? Testando a flexão. Eu gosto muito de pesar. Se você pesa, estou dando um exemplo, 2 tops. Beto sabe bem como é que é isso. Você pesa 2 tops iguais da Rolos, você tem uma diferença de 30 gramas, é porque um é mais leve que o outro, lógico. Então ele vai fletir mais do que um. Qual que tu prefere? O Rolfo mais mole? O mastro mais duro? O top mais duro? Vai depender com a tripulação que você vai correr. Se você correr muito leve, um pouquinho mais mole. Se você correr mais pesado, o mastro mais duro. Eu procuro sempre o mastro e o top mais duro possível. Tá? Eu tenho vários tops e vários mastros da Rolos. Tinha um pessoal correndo com top de laser, né? Que é um pouquinho mais duro, enfim. Mas não está podendo mais. Então agora tem que testar os tops. Tá? Tem também diferença mínima de tamanho de top. Tem uns tops que são um pouquinho maiores, um pouquinho menores. Porque o que vai valer não é o tamanho do top. Ele tem um tamanho máximo, mas mínimo não. Então tem um pouquinho de variação das mangas também, da manga do top. Essa manga mais para baixo, mais para cima, vai deixar o top mais duro ou o top mais mole, né? Esse é um dos grandes macetes, Catiane, que eu estava conversando com você. Tem Olha, variação? Tem, mas tem que ser pesado. Tem um padrão, a Rolos tem um padrão muito legal, como a Laser tem também. Só que tem diferença. Né? Na própria liga do tubo tem diferença. Eu queria saber se eu respondi o Beto aí, a pergunta do Beto, da Quantum. enquanto ele não responde, é, Jussara aqui não. Jussara é o top de carbono na não classe pode. DIG não é permitida, graças a Deus, porque vai encarecer a classe e uma das coisas mais bacanas da classe DING é justamente tentar manter o barco bem standard e, como o Vilmar falou, a partir de agora tem que ser todos fabricados pela Rolos, mastros e tops e retrancas. Eu sempre usei os da Rolos, mas mesmo assim tem diferença. Tem diferença de peso um pouquinho, sabe? Então vai determinar se um pouquinho mais mole ou outro. E tem diferença, como eu falei, onde tu vai deixar a manga. Porque tu tem um limite. Na classe tem um limite que tu pode trabalhar a manga. Se você vai deixar o seu top menor, maior não pode. Já está no limite já. Vamos lá? O que vale pro laser vale pro Jing também? Igual Pedretti. Falou aqui que lame pesado, caça testa. Se tá difícil de escorar, caça esteira. Isso vale pro laser e vale pro Jing também? Isso vale para tudo quanto é barco, quase, né? Não é só o laser DIN. Nem tudo que vale para um barco vale para o outro. Por exemplo, o laser é um velejo totalmente diferente do DIN. Mas o basicão é igual. É igual para o sniper, é igual para o. Ainda mais para monotipo, né? Mas para os oceanos também. Velas diferentes para cada vento? O José Renato está perguntando. Não.
Tem vários modelos de vela, né? Tem a classe Ding, tem alguns modelos de vela, só que aí cada um se adapta para um modelo, mas eu já velejei, Catiane, com as principais que o pessoal usa aí é a vela do SAS, que é muito boa, e a vela da Quantum, que é a que eu uso. Tá? Tinha antigamente as velas da Ilbstrom, da Uman. Na época que eu velejava, na época Pomarda, né, tinha uma Pau, tinham mais quantidades de velas. Né? Até tinha velas diferentes para tipos diferentes. Mas essas duas velas, tanto da SAS quanto da Quantum, elas se adaptam bem para os tipos de vento. Né? Eu, particularmente, tenho a minha opção de vela, mas eu tenho das duas. Eu tenho tanto a vela do SAS quanto a da Quantum. Eu opto da Quantum porque eu estou treinando mais com ela e eu sinto que eu velejo mais no vento folgado, no popa, com ela. No popa eu estou andando mais. Eu acho uma vela um pouquinho mais barrigudinha. E uma diferença, o Vilmar perguntou a diferença de vela. Eu vejo muita diferença numa coisa que o pessoal não presta muita atenção, mas diferença de talas. Tá? Então, as talas que normalmente o pessoal usa são talas muito duras. Eu uso umas talas, algumas veleirinhas têm, elas são mais grossas, tá? No lugar que você coloca, e para dentro da vela ela vai afinando. Ela chega ao ponto de ser fininha, de quase quebrar. Quando eu aprendi a velejar, não tinha essas talas, mas a gente já usava esse recurso. A gente pegava uma lixa e lixava com lixa 100, a metade da tala, aí a outra metade com lixa mais grossa, e fazia isso. Hoje em dia já tem isso, essa diferença de talas. A Quantum tem essas talas e são muito bacanas. A North Sail, eu acho que tem também essas talas. Falou da vela Olympic Sail. A vela Olympic é Ding Gaia. A vela Olympic agora são as velas da Quantum. O pessoal da Olympic é o mesmo da Quantum. Também tinha essas talas. Os Optimis usam muito essas talas. Qual é a vantagem dela ser fina para dentro e grossa para fora? Justamente para poder ajudar a abrir a valuma. Tá? Então, ela trabalha a valuma mais fácil. A tala dura, não. A valuma fica mais dura. Então, ela meio que ela bombeia a valuma da vela. Ela flat, né? Isso é uma diferença que, como eu falei, o que eu puder dar de dica aí, que eu acho legal para a galera, isso eu acho importante. Do mesmo jeito que eu falei do burro XD, que é o burro que torce lateral. A tala faz. A tala. E quem está começando, Rolf, não faz diferença nada. Usa o baratão. O que tem. O baratão, vocês vão quebrar tanto caro quanto baratão. Quebrem o baratão primeiro, para aprender, e rala bastante. Depois, é igual uma cachaça. A gente vai melhorando o equipamento, exatamente. Fazendo um upgrade. O Gabriel, depois a gente responde. Vamos voltar aqui um pouquinho. Dicas para o popa. Dicas do popa. De dar o apagão? O que é isso? O que ela chama de apagão? A Aline perguntou. Aline, vamos lá. O que é dar o apagão? Eu acho que eu entendi. 3? Pergunta a Aline se foi isso mesmo. Se é, tipo, tampar o vento do adversário, é isso? Eu também tô curiosa. Fala aí, Aline. A Aline falou, Domênico, é o Domênico que tá falando. Conhece, não? Conheço, vamos lá. Vilmar perguntou da dica do turbo.
É porque eu gosto muito de velejar no Popa, por isso que o Vilmar está fazendo essa Já pergunta. sabe. O Hans falou uma coisa legal. Primeiro é conseguir velejar bem as birutas, para quem está começando. Com certeza, Hans. A dica do Popa, primeiro eu vou falar a pergunta, né, da pessoa de apagar a vela, né? De dar o apaga-balão. Aqui sem o quadro é difícil explicar, mas vamos tentar com a mão. Você estando atrás da pessoa, tá? Você não está apagando o vento da pessoa. Você estando a barlavento da pessoa atrás, você não está apagando o vento da pessoa. Você vai apagar o vento da pessoa quando você estiver atrás da pessoa e a sotavento da pessoa. Ok? Por quê? Para tu apagar com o vento atrás é muito difícil. Porque os ventos, eles Boa. entram não só atrás, eles entram. O vento que pega mais forte, ele é o que entra de sotavento. Então é o que tu tem que apagar. Tá? Aí a gente dá um apaga-balão mesmo, a vela chega assim, apaga. Então tem muita gente que acha que é ficar atrás da pessoa. Tá? E também muito atrás não adianta, porque o vento ele passa por cima e volta. Tem que estar perto. A barlavento não apaga. Atrás, apaga pouco. Agora, sotavento e atrás, você acaba com a regata da pessoa, cara. Acaba. Você acerta o alvo no meio. Isso é um macetezinho que vocês só vão aprender, quem já sabe, muita gente já sabe aí, mas só vai aprender testando. O que é legal fazer? Sai com um colega para velejar, fica atrás. Fica um pouco atrás a sota. Ih, viu que apagou o balão, que ela chama de apaga-balão? Eu entendi o que ela quis dizer. Adorei isso. Opa, é isso aí. A gente usa muito isso no oceano. Dá um apaga-balão. É justamente apagar o balão do teu adversário. E a gente apaga o balão assim, entendeu? Eu acho que eu ajudei nessa. Com certeza. O Vilmar perguntou da dica do turbo do Popa. Cara, o Popa é um vento que a gente tem que estar treinando muito. E hoje em dia, as regatas são quase todas bala sota. Então, tu tem que velejar no Popa. Não tem jeito, a chegada é de Popa. Então, tu tem que estar treinado. É velejar, adernar bem o barco. Eu gosto de adernar muito o barco para diminuir o atrito, viu, Mar? Para diminuir o atrito do barco. Para tu fazer isso sem virar, tem que treinar muito. Eu, quando aderno muito, eu abaixo um pouco mais a bolina. Para a bolina fazer um papel de estabilidade no barco. Tá? Então, eu recomendo no vento fraco no popa, usar o pessoal mais avançado, usar aquele elástico para abrir a retranca. Ajuda bastante. Cada um tem seu jeito de usar aquele elástico, eu tenho o meu. E cada um usa de um jeito. Tem gente que não usa. Eu não consigo velejar no popas de vento fraco sem aquele elástico. Eu acho importante. Mas o mais importante é treinar. Treinar pra caramba. Esse equilíbrio do barco, de você adernar o barco. Tá sempre no limite. Aproveita o dia que vai treinar, cara, para virar mesmo. Vira 1, 5, 10. Sai virando, que daqui a pouco tu vai virar 1, 2, daqui a pouco tu não vira mais. Ou vira, né? Ou vira. Eu falei ontem para a Cartiane, todo popa meu eu quase viro várias vezes. Eu tive uma aula VIP ontem, gente. O que eu ia falar? É importante dizer que nessa adernar, nesse popa, tem gente que acha que é tipo escorar, né? Os iniciantes. Acho que é escorar. O corpo fica igual quando a gente está escorando. Mas não, você tem que estar numa posição ali que você consiga dar o pulo do gato, né?
Veio, inclinou muito para você, você pula para o outro lado, para evitar a capotada. Eu aprendi no Optimist, quando chegou a dar 100 pessoas aí, Catiana, uma hora aí, legal. Foi, hein? Ó, massa. Pô, deu 100 pessoas, bacana. Eu aprendi no Optimist e uso no Ding. Eu gosto, já que o Vilmar está pedindo para abrir o jogo do Popa, o Ding ele é um barco que ele tem muita bunda, tem muita traseira. Também, Vilmar, também é importante, mas mais importante que isso, eu gosto de velejar no Popa, muito para frente. E as extensões normais não te permitem ir para frente. Eu uso a extensão do laser. Eu corto só um pedacinho, que ela é muito grande, para eu sentar o mais para frente possível. No vento fraco, no vento médio, eu aderno o barco igual no Optimist, segurando com a mão na bolina. Isso me ajuda a voltar quando eu preciso. Ou na bolina, ou no próprio cabo que tem da bolina lá em cima. Então isso me ajuda a voltar e ir. E tá quase virando, volto. No vento forte, eu já sento mais para trás, senão o barco embica. Então eu já sento mais para trás, porque no vento muito forte, a gente precisa do leme. Quanto mais para trás você tiver, mais o leme fica na mão. Mas eu aderno também, cara. Só que aí eu não uso, não tem como segurar na bolina que está lá na frente, né? Aí eu seguro na minha alça de escora. Eu uso a minha alça de escora para fazer esse galeio, né? Galeio de adernar o barco, se estiver virando, voltar, né? Orçar e arribar, o Vilmar perguntou. Vai depender do vento. O laser a gente veleja muito orçando e arribando um pouco. O Ding não anda muito, né, cara? Ele é um barco mais travado. Funciona em determinado tipo de vento, funciona. Um ventinho fraco, não. Vento médio para forte, funciona. A Ruth está perguntando, e dando jibe também nessa jogada de orça e arriba? Sim, sim. É o que o Vilmar falou, você orçar e arribar. Eu, particularmente, não gosto de dar muito jibe, não. Eu velejo mais de aleta. Para quem não sabe o que é aleta, eu prefiro sair arribando, abrindo mais que 90 e orço. Alguém perguntou sobre 90, isso. Boa. Abro mais que 90 e orço. Uhum. O Ding, quando dá o jibe, para muito o barco. O laser, o barco não para, então o laser adianta. No Ding, eu não gosto. Pode ter gente que gosta de velejar. Peraí. Deixa eu ver mais o que. Ver se você tem uma pergunta boa. Que já. Ixi, já faltam 10 minutos. Caraca, passou muito rápido. Passa rápido, né? Viu? Vai ter que ter uma live 2. Vai ter 2, a gente volta, hein? Não. Quem tá aproveitando agora. Não vou mais dar esses moles pra galera, não, cara. Vai ficar pro Davi, pros próximos aí? Isso. Fica pros próximos. Deixa eu ver. Entrou o Werneck aí, Werneck. Valeu, Werneck. Você aí é um dos caras que eu gosto de estar na raia também, que me motiva a estar na raia. Deixa eu ver mais o que aqui. Contar história não dá, né? Hoje não vai dar para contar história. A gente tá voltado mais para técnica de regata. O Vilmar perguntou se é melhor soltar a escoteira, né? Ou usar escota ou escoteira. Vilmar, eu trabalho os dois, cara. Eu trabalho os dois. Eu tô sempre, entrou vento forte, eu caço pouca escoteira. Entrou vento fraco, eu folgo a escoteira. Eu trabalho com a escota. Quando chega no limite da escota, por exemplo, eu quero caçar... Eu vou poder explicar bem para o Vilmar isso. Eu quero caçar minha escota no contravento.
Eu vou caçar escota até botar moitão com moitão. Moitão. Chegou com moitão, ainda acho que dá para caçar mais, eu vou lá e caço a escoteira. Entendeu? No vento fraco, eu tô botando moitão com moitão. E tô achando que tá muito, a valuma tá muito esticada, eu folgo a escoteira. Isso aí, Hans, vamos deixar nossos amigos, Davi, o Fábio. Vocês não falaram do Fabinho também, foi vice-campeão brasileiro. Fábio Alonso, tem o Júnior, tem a galera boa aí para falar também, para abrir aí o... Aí, ó, semana que vem, 7h30. Para escota, cabo de 10 ou de 8? Oi? Para escota, um cabo de 10 ou de 8 milímetros? Eu uso de 6 milímetros. Para vento forte, para vento fraco. Mas o de 8 é legal, 10 eu acho muita coisa. Muito grosso. O pessoal do laser também usa 6. Eu uso 6 de boa. E eu uso de 6. Eu uso de 6, eu uso aquele recurso que o pessoal usa no snipe. Só onde segura na mão. Depois é no de 2, 3 milímetros. Uma reduçãozinha para 2, 3 milímetros. Ah, Rolf, isso é bom porque no vento folgado, quando tu solta a escota, ela vai embora. Vento fraquinho, entendeu? Principalmente no vento fraco. Você faz a costura, né? Mas eu tenho escota de 8 e tenho de 6, mas eu já me adaptei. Na escota de 6 não machuca minha mão, tranquilo. Tá? Então, 10 eu acho muito, vai atrapalhar na passagem dos moitões. Dá atrito, né? O único ruim das escotas muito finas, são macete que eu posso dar pra galera, é que elas enrolam muito. Então acabam entrando dentro do moitão catraca. Né? Que embola. Eu faço um macetezinho. Eu demorei muito até aprender, em vez de ficar desmontando aquilo tudo. Eu pego a ponta da minha escota e amarro com um nó 8 numa alcinha lá atrás na alça de escora, lá de trás. Onde amarra a alça de escora lá atrás. Por que, Rolf? Porque aí a escota fica sempre para trás do barco. Ela não fica caminhando no barco. Se você fica com a escota solta no barco, ela vai para frente, ela dá a volta pelo catraca, ela vai para frente de novo, ela dá outra volta e acaba que embola. Se você amarra a escota lá atrás, você meio que adestrou ela, que ela tá sempre lá atrás. Aí eu só falo pro meu proeiro, dá um chute nela aí. O proeiro dá um chute na escota, ela já cai tá toda lá para trás. Quando ela cai lá atrás, já tá toda certinha. Tá, então eu dou meu nó 8 na ponta da escota amarrada lá atrás. Legal. Consegue equilibrar o barco, equilibrar o leme no contravento e no popa? Oi? O Vilmar perguntou, consegue equilibrar o leme no contravento e no popa? Equilibrar como? Deixar leve, Vilmar? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Bom, quando você aderra no barco, no popa, o leme fica mais leve. Né? O leme fica mais leve. Tem uma hora que, para mim, a hora ideal é quando o leme não funciona mais. Você perde o leme. Aí você está velejando só com o teu peso e com a tua bolina. Você pode ter certeza que você vai andar mais. Você vai andar mais. Quando tu sentir que você não tem mais leme e consegue velejar, cara, ou ter o leme bem leve, você tá tirando o leme dentro d'água, cara. É menos um. Como se você estivesse com o pé arrastando dentro d'água, né? Você está tirando esse pé de dentro d'água. Deixa eu ver. O leme pende para um lado porque só tem... Depende, Vilmar. Se ele está tendendo para um lado só, cara, vai depender. Se você sentar muito para trás, o leme vai tender a orça. Se você sentar muito para frente, o leme vai tender a ribar. Se você está com o barco equilibrado, o barco vai reto. Não sei se você entendeu. Essa é a diferença. Se no contravento está sentado muito para trás, cara,
o barco vai tender sempre a orça. Então, a não ser que você não queira forçar muito, que o barco está parando muito, senta mais para frente. Peso ideal, 120 é o mínimo, né? Todo mundo fez aí como ideal, né? Que é o Olha, o peso menor. ideal eu estou começando a gostar, hein, Vilmar? Vilmar tá querendo me jogar para a categoria dos 150. Essa categoria é boa, é a mais animada para mim. Mas o peso ideal, a classe, ela regula 120, né? Menos de 120 tu tem que botar lastro. Não acho legal. Se der vento forte não vai aguentar. Eu gosto de velejar bem no limite, 120, 125. Depende da raia. Né? 120, 125. 130 eu já acho muito pesado para a categoria de 120. Aí eu acho melhor chutar para os 1,5. 150. Né? Fica até uma sugestão, Vilmar e Davi, uma categoria futura aí do Ding, 130, sei lá, Mediano, né? o Justo. 135. Mas acho que muita categoria não é legal, não. Tá bem legal a classe Ding. Tá? Mas eu diria que 120, 125, menos completar com lastro, tripulação, vai velejar com o mesmo peso da outra, só que quando der um ventinho mais forte, vai penar, entendeu? E Rolf, a gente se vê lá em Maria Farinha, se Corona deixar. Ah, eu vou lá, vou estar lá, sim. Teve uma que falou, acho que Ingrid, vou ter que emagrecer, Ingrid. Eu tô sempre emagrecendo para correr, cara. Tá difícil pra caceta. Tá Cada difícil. Mas é campeonato é uma. vida de atleta. Eu agora mesmo, nessa preso aqui dentro de casa, comecei uma dieta doida aí tem uns 4, 5 dias que pesei na balança, tinha 5 a mais. Então, Preso então em é por casa. aí. Mas vou Gente, correr faltam sim, Maria. três. Ah, pode Pretendo falar. correr sim lá, velejar lá contra o Hans, contra a minha galera aí, pra gente se divertir lá na raia de lá, que é uma raia muito bacana, já velejei lá. Já velejei lá de Optimist, já velejei lá de Ding também. É uma raia muito gostosa e o povo lá recebe muito bem, vale a pena. Quem puder e tiver Maria Farinha. oportunidade. Então, o Hans está pedindo para jogar balança fora. Hans, está me devendo esse campeonato, hein, cara? Esse campeonato aí de Maria Farinha tá me devendo, hein, cara? Eu vou para dentro. Gente, faltam 2 minutos. Foi pouco tempo, mas na Onde semana que fica vem a gente vai Maria ter Farinha? mais. Onde fica Maria Farinha? A pergunta lá. Onde fica Maria Farinha? Fica no Nordeste. É lá na terra do Hans e da Tereza, que deram a última live pra gente. Água limpa, coco gelado. E ninguém falou da cerveja depois da regata, hein, cara? Viu uma parte mais importante da classe Ding. O pessoal sempre toma uma cervejinha depois da regata. Uns antes também. Mas essa é a parte mais bacana. O Vilmar até conversou comigo. E o mais bacana é a confraternização Com depois da certeza. regata dos mais novos, com os que estão começando da escolinha. E o churrasco, né, Vilmar? Tem a Tem que ter o churrasco categoria, também. tem a categoria estreante aí para quem acha que é muito, imagina assim, o Campeonato Brasileiro é muito, mas tem Sim, também. sim. E é um Para quem quer se aprendizado muito animar, grande, gente. o atual campeão brasileiro da classe estreante, desse último, foi um aluno meu da escolinha. Aí, ó, Foi o legal. charado Hans. Foi o Hans com o Pedro Dalto. Então, saiu da escolinha. Então, é uma classe bem bacana. O Pedro aí, ó, campeão brasileiro aí, ó. Igual a Parabéns, Pedro. Cartiane. Cartiane também campeã brasileira. Pô. Gente, Então, a gente muito tem bacana. 20 segundos. Queria agradecer a vocês por terem vindo. Na semana que vem aí, Daniel. Semana que vem a gente tem mais. Rolf, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. E é isso. Valeu. Tchau, tchau. Beijo para vocês.